Aleluias. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Aproveitar para pedir desculpa para os irmãos que chegaram agora. Nós ainda não mudamos lá fora, né? O culto ele se inicia às 6 horas. A gente mudou recentemente, né, pastor? Por isso que lá fora ainda não está atualizado, mas vocês são muito bem-vindos, né? Chegaram, acredito que na melhor parte, porque a palavra do Senhor, ela é necessária para as nossas vidas todos os dias. Mas não perca a oportunidade de estar conosco. Às quintas é 7h30, tá? Mas os domingos são às 6 horas. Esperamos vocês nos próximos domingos, em nome de Jesus. Quero dividir com a igreja a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Carta 1 Tessalonicenses 5. Eita. Carta 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 2, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, que já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não sois mais da noite nem das trevas. Não durmamos, pois não como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Vamos à frente um pouquinho. No 23, 22 e 23. Abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Amém? Até aqui, em nome de Jesus. Essa carta de 1 Tessalonicenses, Paulo, ele funda essa igreja, ele implanta ela. Nós vamos ter e falar primeiramente dela ali em Atos 17. E a palavra vai dizer muito sobre o povo de Tessalônica, que era um povo muito fiel, era um povo muito dedicado. E quando Paulo ele deixa ali a igreja implantada naquele lugar, ele deixa um povo com uma fé ativa, um povo que tem muito amor e esperança. Mas mesmo um povo com muito amor
e com muita esperança, a palavra vai nos dizer que era uma igreja muito perseguida. Mas Paulo, ele não consegue ficar ali. E ele deixa Timóteo tomando de conta. E a palavra vai dizer que aquele povo seguia muito fiel ao Senhor. E nesse capítulo que nós lemos, a palavra vai dizer que alguns estavam se questionando. Porque mesmo em meio à fidelidade, nós entendemos que tem alguns irmãos que começam a vacilar, a cochear em dois pensamentos. Que começam a se questionar se realmente estão seguindo o caminho correto ou não. Começam a se questionar se vale a pena ou não seguir o Evangelho. E a palavra vai dizer que eles escrevem uma carta para Paulo, fazendo alguns questionamentos, querendo sanar algumas dúvidas. E quando eles escrevem essa carta, vai dizer que nesse período, aquelas religiões no qual aqueles lugares já não eram mais praticados. As pessoas estavam começando a querer praticar novamente. As pessoas não queriam mais confiar numa fé viva. As pessoas estavam começando a se enganar com artifícios mentirosos. E é difícil para aquele que crê, para aquele que busca, para aquele que está inserido no Evangelho, começar a cochear em pensamentos no qual não aprova a Deus. E a igreja de Tessalônica era uma igreja diferenciada. E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Ele falou: eu não vou levar você para ministrar para qualquer pessoa. Ali vai ter pessoas diferenciadas para ouvir a palavra. Se em algum momento, por hoje, por esses dias, o inimigo ele tentou dizer para você que você é uma pessoa qualquer, o Senhor diz para a tua vida nessa noite: você é diferente no reino. Você é especial para Ele. Ele te comprou com um alto preço. E tudo que o inimigo tem dito sobre a tua vida é mentira. Porque fiel é aquele que te chamou. E a palavra do Senhor, ela vai dizer que essa carta, a gente pode dividir ela em 3 partes. Porque ela começa falando sobre o dia do Senhor e eles estão ali preocupados com outros ensinos, com outras doutrinas, com outras conversas, com outras inserções. E Paulo olha para eles como a gente imagina, porque todas as vezes que a gente escreve algo, quem é mais antigo e antes escrevia uma carta para o seu parente, a gente se imaginava de frente para ele falando aquela palavra. Quando a gente está ao telefone falando com o nosso parente, ou mandando um WhatsApp, um áudio, uma mensagem, a gente fica se imaginando na frente dele falando aquele algo para ele. Imagine Paulo escrevendo e se imaginando diante daquele povo dizendo: peraí, eu tenho algo para dizer para vocês. Sabe como vai ser o dia do Senhor? Não caia no engano. Não caia naquilo que as pessoas estão dizendo. Porque o dia do Senhor vai ser como um ladrão. Ele vai vir na caladinha da noite. Sabe quando a mulher, ela tá tudo bem, ela tá grávida, tá linda, tá sentindo, nossa, a melhor pessoa, tá sentindo mexendo, não tem dor nenhuma, tá tudo maravilhoso.
E de repente, do nada, as contrações chegam, o incômodo chega, e começa aquele desespero. E as dores ficam intensas. Vai ser assim. E aquela igreja perseguida, dizendo, mas espera aí, a gente está sendo fiel, a gente está sendo perseverante, mas a gente está sendo perseguido. Mas será que o que eles estão pregando para nós, será que não é verdade? O que eles estão nos contando, será que se a gente não acreditar não vai ser mais tranquilo? Eles não vão nos perseguir menos? E aí Paulo orienta eles e diz, olha, pode parecer que está tudo bem, mas quando o Senhor vir, vai ser aquela perseguição, aquela tribulação. Mas nós que estamos em Cristo, estaremos tranquilos. Mas vale a pena ser perseguido hoje e estar tranquilo amanhã. Vale a pena abandonar o ídolo hoje e servir a Cristo. Vale a pena deixar a falsa doutrina hoje. Deixar o engano hoje. Mas está parecendo tudo tão fácil. Mas quando o Senhor vir, não vai ser fácil. E a palavra vai continuar instruindo aquele povo e dizendo para eles que, só parece que eles têm paz, mas eles não têm. Só parece que está tudo bem, mas eles não têm. E aí o Senhor continua usando Paulo para falar com o povo. E o Senhor, ele fala algo para aquele povo, e algo que se compara muito com os dias de hoje, onde as pessoas já não dormem, onde as pessoas trocam muitas vezes a família pelo vício. E não digo só pelo vício da bebida, das drogas. Muitas vezes é o vício da medicação também. É o vício dos eletrônicos. É o vício das amizades indevidas. É o vício dos lugares indevidos. É tantas coisas que tem nos viciados e nos distanciados e não nos deixa dormir. Mas o Senhor, ele nos instrui que a noite foi feita para dormir. Tudo em excesso faz mal. Mas Paulo está falando ali com aquele povo de Tessalônica. E ele está dizendo, olha, à noite, eles estão ali, bebendo, fazendo coisa errada. Mas eu vou dar uma instrução para vocês.
Nós não somos da noite, não. Nós não somos das trevas, não. Se nós não dormirmos, nós vamos vigiar. Se nós não dormirmos, nós não vamos fazer o errado. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos clamar. Mas e se eu dormir, pastora? Glória a Deus. Durma, descanse. Se você tem a oportunidade, durma, né, pastor? Pastor que eu diga, ele queria dormir, mas não pode. Mas a palavra vai dizer que aquele povo estava meio confuso. Mas Paulo, ele instrui. Ele diz, por todo vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não nos embebedamos com aquilo que contamina. Não nos embebedemos com aquilo que contamina. Não deixemos descer ao coração aquilo que tem contaminado as nossas vidas. Pedimos ao Senhor nessa noite para que Ele limpe a nossa mente e o nosso coração. Para que Ele derrame do sangue dEle sobre as nossas vidas. Para que Ele derrame sobre o bálsamo dEle. Porque muitas das vezes a gente fica ingerindo coisas que não é para ingerirmos. Guardando coisas que não é para guardar. E aquilo vai nos alimentando, vai fermentando as nossas vidas todos os dias. E aí nós chegamos no segundo tópico dessa palavra. Que Paulo, ele olha para aquele povo e faz uma orientação que muitas vezes nós não queremos seguir. Ele diz, olha, estou falando para vocês que fica tranquilos, tenha paz, mesmo em meio à perseguição. Fique tranquilos, descansa. Durmam, mas não como os demais dormem. Não se embebedem. Não tomem do que os outros têm tomado. Mas eu quero pedir algo para você. Tenha respeito mútuo. Tenha cuidado mútuo. Por mais que eles estão fazendo e tentando convencer vocês de outras doutrinas, respeite eles. Cuide deles. Não caia na doutrina deles, mas cuide deles. Sabe por quê? Porque eles precisam ser cuidados da vida espiritual deles. Eles estão no engano. E aí, sabe o que nós fazemos? Não fazemos. Imagina, vem falar mal do crente para... Ah, não. Imagina. Vem falar mal de mim. Não, vou bater boca, vou brigar mesmo. Respeito mútuo. Quer ser respeitado? Tem que dar o respeito. Quer ser cuidado? Tem que cuidar. Não adianta queremos receber algo que não damos. Não adianta chegarmos diante de um fruto e querer um fruto que nem plantamos. E ainda mais Paulo fala para eles, olha, cuida dos fracos. Dos
desobedientes, dos desordeiros. Ah, Deus, aí tá difícil. Mas quando a gente é cuidado pelo Senhor, a gente consegue cuidar. E no meio do texto, ele vai continuar instruindo aquele povo e diz: olha para a sua liderança, cuida, zela, respeita. Porque naquele lugar tinham líderes. Tinham pessoas querendo implantar doutrinas no qual não eram as corretas. Eles foram instruídos por Paulo. A igreja conhecia o Evangelho. A igreja conhecia quem era Timóteo. Mas só que Paulo conhecia quem era Deus. E Paulo sabia que um dia ele foi perseguidor e ele passou a ser perseguido pela graça. Então ele tinha autoridade para falar sobre o que ele estava falando naquela hora. Ter o autocuidado consigo mesmo é fácil. Mas cuidar do outro da forma que gostaríamos que fôssemos cuidados é difícil. E no 9, fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos, juntamente com Ele. Pelo que exortemos vós uns aos outros, e edificamos uns aos outros, como também o fazeis. Quando ele está ensinando, ele não está falando só dele. Ele está falando de Jesus. E nesse capítulo que nós lemos, existe um versículo que muitas das vezes nós lemos e falamos muito dele. Louvamos ele. Nós cansamos de dizer: Senhor, te dou graças, Senhor, te dou graças por tudo. Ah, Senhor, te dou graças. Eu louvando, eu falo: ah, dou graças, Senhor. Mas só que quando eles estavam dando graça, eles estavam sendo perseguidos. Será que estamos aptos a dar graça quando somos perseguidos? Será que estamos aptos a cuidar quando não somos cuidados? A palavra, ela tem que nos confrontar todos os dias. Porque aquilo que amassa o nosso ego não nos faz bem.
não nos salva, não nos traz arrependimento, nos traz remorso. E nós voltamos a fazer novamente. E a palavra vai continuar dizendo: e rogamos vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos ademoestam. E que tenhais grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Se nós não cuidarmos daqueles que estão entre nós, como cuidaremos daqueles que ainda nem conhecemos? Como cuidaremos da família da nossa igreja, se não estamos conseguindo cuidar da nossa família? Quando Paulo está falando ali com o povo, escrevendo, ele estava dizendo para eles: olha, os dias de perseguição não têm sido fáceis para vocês, mas cuida deles, ajuda eles. Porque é necessário. E o texto continua dizendo no 15: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Fazer o bem para quem me faz o bem é fácil. Fazer o bem para quem me faz o mal, isso é evangelho de Cristo. E era isso que Paulo já estava escrevendo para aquele povo. Ei, estão querendo tirar o evangelho, tirar a tua confiança, a sua persistência em Cristo. Cuida dele. Ele está perdido. Ele precisa ser encontrado. Mas quando isso acontece nas nossas vidas, o que dá vontade é de brigar, é de questionar, é de dizer: como pode isso acontecer? Senhor, eu estou te buscando, eu estou te servindo. Será que o Senhor não está vendo? E o Senhor dizendo: só cuida. Mostra o meu evangelho através da tua vida. Mostra o amor que eu entreguei na tua vida. E aonde nós lemos, para ganharmos tempo, no 22, diz: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vão tentar mudar aquilo que você acredita. Vão tentar fazer você não fazer o bem para o outro. Vão tentar você não dar graça pelo que está acontecendo. Mas sabe por quê? O inimigo das nossas almas, ele vai nos tentar de todas as formas. Porque ele quer que nós não alcancemos a perfeição em Cristo.
Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor nos achar graça, Ele nos recolhe. E quando Ele nos recolher, estaremos prontos no corpo, na alma e no espírito. Então, aprenda a não dar graça por tudo, mas aprenda a dar graça em tudo. Porque um dia nós éramos presos, mas hoje somos livres, somos libertos. Um dia não conseguíamos resistir às tentações, não conseguíamos resistir aos falsos evangelhos, mas Cristo nos chamou para a graça e nos ensina a vencer e a resistir. Cristo nos ensina a agir com respeito e cuidado com cada pessoa. Cristo nos ensina que nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não adianta sermos negligentes, porque estaremos em falta com Ele. Não adianta eu buscar a minha vida espiritual e não cuidar do meu corpo, e não cuidar dos meus pensamentos, não cuidar das minhas emoções. Mas, pastora, como eu faço isso? Se afirme em Cristo. Esteja inserido no cuidado de Cristo. Esteja inserido em cuidar de quem precisa. Esteja cuidando de quem está pregando um falso evangelho. Por quê? Porque você vai ajudá-lo e vai fortalecer ele no evangelho de Cristo. Vai ensinar para ele a luz de Cristo. Mas, pastora, sim, você tem que ser a luz na vida dele. O Senhor nos ensina que a gente não deve viver as trevas. Então, se tem alguém vivendo as trevas ao nosso lado, vamos ser a luz e levá-lo para a luz. Aquele povo queria receber qualquer instrução de Paulo. Sei lá, Paulo, vem cá, destrói, fala, briga. Mas o que aquele povo não estava entendendo é que, peraí, vocês são uma igreja de fé ativa. Vocês são uma igreja exemplar, diferenciada. Vocês têm amor, vocês têm esperança. E vocês estão me escrevendo para dizer que eles estão tentando corromper vocês? Peraí. Quem chamou vocês? Não foi eu, Paulo, não. Foi Jesus. Você é liberto. Você crê na graça de Cristo? Você crê que Deus te chamou para a luz? Você crê que está liberto dos falsos ensinos? Segue o evangelho. Não tem bola mágica. O que tem é evangelho transformador. Não tem pisca-pisca na tomada para você ser um crente elétrico o tempo todo. O que tem é uma fé ativa de orar, buscar, de ler as Escrituras. Não dê graça por tudo. Aprenda a dar graça em tudo.
E sabe por que nós temos que continuar sendo libertos, sendo luz, sendo direção, cuidando de outras vidas como um dia fomos cuidados por Cristo e temos sido cuidados todos os dias? Porque Ele nos fez uma promessa. Nós estamos aqui hoje sentados de pé, ouvindo a palavra, porque somos uma igreja ativa, uma igreja viva na presença dEle, porque Ele nos fez uma promessa de vida eterna. Mas a promessa de vida eterna não é só para mim e para você. É para nossa casa, para nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que estão ao nosso lado, para aqueles que estão distantes e ainda não conseguimos alcançá-los. Mas nós vamos alcançá-los em nome de Jesus. Então você não foi chamado para ficar sentado. Você foi chamado para semear o Evangelho de Cristo. Você foi chamado para poder ser luz na vida de alguém. Você foi chamado para ser a fé na vida daquele que precisa ouvir. Jesus, Ele é a nossa fé máxima em todo o tempo. Mas quantas das vezes a gente precisa de uma palavra de fé de alguém? Quantas das vezes a gente está ali aos cacos, mas a gente está dizendo, não, vamos lá, em nome de Jesus, eu estou com você, vamos orar, vamos para cima. E quantas das vezes nós nem estamos fazendo mais? É porque a perseguição chegou e a gente está achando que a gente tem que ficar ali, prostrado. Mas eu me lembro quando eu estava dentro da Regnite e pelo elemento furado o Senhor falou comigo que ali não era o meu lugar. Você se lembra de onde Deus te tirou? Você lembra que Deus te curou? O que Deus fez na sua vida? É um culto de família nessa noite. É um culto no qual tem alguém lá fora precisando de você. Tem alguém que te perseguiu, mas ele precisa ser cuidado por você. Tem alguém lá fora que te falou palavras que não te agradou, mas ele precisa de você. Ainda essa semana eu conversava com uma das minhas sobrinhas, e eu já contei esse testemunho aqui. Ela brigava comigo constantemente e o Senhor, na infinita misericórdia dele, nós ministramos na vida dela e ela está na presença do Senhor hoje. E hoje nós conversamos, falamos de Jesus. E a gente não se falava. Mas até quando nós vamos dar ouvido ao maligno e não a Cristo? Você é a igreja exemplar. Não deixe o inimigo falar outra coisa sobre você. Não precisa escrever para Paulo, para Timóteo. Porque Jesus, Ele já escreveu a sua história. E a história que Ele escreveu para você é para dizer que você tenha fé e que você vai esperar a vinda dEle. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.